Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da JF TV Câmara, uma boa noite. É com imenso prazer e um grande senso de dever que a Câmara Municipal de Juiz de Fora e o Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa com Esclerose Lateral Amiotrófica, o Movela, promovem este primeiro encontro. Temos dois grandes objetivos nesta noite. O primeiro é a razão deste encontro acontecer no dia 28 de fevereiro. Buscamos marcar hoje o Dia Municipal de Informação e Conscientização sobre Doenças Raras, lei de autoria do vereador doutor Adriano Miranda, sancionada em novembro de 2018. O segundo objetivo desta sessão especial é oferecer a oportunidade de podermos ouvir e aprender com a participação de dois importantes atores na defesa de uma das doenças raras com maior incidência em nossa região, a esclerose lateral amiotrófica, ELA. Abrindo o encontro, ouviremos a representante do Movela, Ana Amélia Dato, para uma conversa sobre os objetivos da associação, os projetos em andamento e a proposição da criação de um espaço para o atendimento a pacientes com ELA. O segundo palestrante da noite, o professor e médico Dr. Marcelo Marocco, fará uma exposição do tema A Concentração dos Casos de Esclerose Lateral Amiotrófica, ELA, em Juiz de Fora e região, comentando a proposta em tramitação em criar na cidade o Serviço de Referência em Doenças Raras, ELA. Para iniciar o evento, convidamos o Dr. Marcelo Marocco para que entre no nosso plenário. E já está conosco aqui no plenário também a senhora Ana Amélia. O vereador Marlon Siqueira justifica sua ausência neste encontro por motivo de viagem oficial a Belo Horizonte, representando a Câmara Municipal de Juiz de Fora em busca de pautas importantes para a cidade. Organizamos as agendas das reuniões na cidade administrativa de uma maneira em que pudesse cumprir com todos os compromissos previstos e ainda retornar a Juiz de Fora a tempo de participar deste importante evento. Infelizmente, uma das reuniões teve que ser remarcada para esta tarde, o que impossibilitou a nossa presença neste encontro. Com votos de que o evento de hoje, desta noite, seja um sucesso e o primeiro de muitos, me coloco sempre à disposição desta bonita e importante causa. Nós registramos a presença do senhor Marcelo Azalim, servidor da Secretaria de Saúde, e também do doutor Bernardo Monteiro. A esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida por sua sigla ELA, é uma doença degenerativa do sistema nervoso que acarreta paralisia motora progressiva irreversível de maneira limitante. Para contextualizar e informar a sociedade sobre a ELA, assistiremos neste momento uma matéria produzida pela equipe da JF TV Câmara. O cansaço extremo foi o sinal para Ana Amélia de que algo com a saúde dela não ia bem. Eu fui fazer uma eletroneuromiografia, aí deu que eu já estava com perda muscular em vários locais, do membro superior e membro inferior. Aí ele já deu o diagnóstico de provável patologia do neurônio. A doença é conhecida como ELA, esclerose lateral amiotrófica, que acomete o sistema nervoso e causa fraqueza muscular progressiva. Primeiro eu usei muleta, depois eu usei o andador, depois passei para a cadeira. Aí já estava ficando muito desgastante e a necessidade do tratamento. Aí com isso eu precisei me aposentar. A ELA é doença rara e não tem cura. O tratamento tem o objetivo de retardar a evolução dos sintomas no paciente. A Ana Amélia é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta motor e respiratório, psicólogo, um médico também para acompanhar
e fazer os exames periodicamente para fazer um acompanhamento. O mês de fevereiro é dedicado à conscientização sobre doenças raras. A campanha acontece no mundo inteiro para sensibilizar a população e os órgãos de saúde pública sobre essas patologias, a importância do diagnóstico precoce e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes. Em Juiz de Fora, o dia 28 de fevereiro, foi instituído no calendário oficial do município como Dia Municipal de Informação e Conscientização sobre Doenças Raras. Doença rara é toda doença que acomete até 63 pessoas por 100 mil habitantes. Então, são doenças cuja prevalência é muito baixa. A gente tem mais de 6 mil doenças raras no mundo. Se você começa a somá-las, você começa a ver que não são tão poucas doenças, não são tão raras, apesar do número reduzido de pessoas. A conscientização facilita o diagnóstico, permite o tratamento daquelas cujo tratamento já foi estabelecido e também permite que os tratamentos que estão por vir sejam experimentados e efetivamente colocados para uso e benefício do paciente com doença rara. O neurologista explicou o que é a esclerose lateral amiotrófica. Uma doença, até então, tida como afetando o que a gente chama de motoneurônio, ou neurônio motor. E, em função disso, a pessoa ela perde a capacidade de movimentação progressivamente com a atrofia dos membros, a atrofia muscular, perda da capacidade de deambular e, na maioria dos casos, com preservação da capacidade de raciocínio, de compreensão, mas tornando a pessoa limitada e dependente dos cuidados de terceiros. A Marília teve a sorte de conseguir o diagnóstico precoce e, por isso, começou o tratamento bem cedo. Apesar de não usar muletas nem cadeira de rodas, também sofre com a ELA. A Marília faz parte de um grupo raro dentro dos pacientes acometidos pela doença. Só 5% deles têm a evolução bem lenta do quadro. Eu não sou a cara comum da ELA, eu sou a cara incomum da ELA, né? Aquela que quase ninguém vê, porque as histórias são tão dolorosas, são tantas imagens de limitações, de respiradores e tantas outras coisas mais, os paradigmas que nós temos de comparação, o Stephen Hawking, que deixa um legado para a gente inquestionável com relação ao entendimento que vem ser a ela, né? Filmes como Teoria de Tudo e outros filmes. 2 anos e meio depois do diagnóstico, a Marília decidiu pela maternidade. Só que essa decisão acarretava no risco de ter um filho que também desenvolvesse a doença. Ao lado da família, do médico e do terapeuta, ela optou por adotar um embrião. A chance da gravidez dar certo era de 20%, mas tudo saiu conforme o planejado. E hoje está aí o Fernando, com 4 aninhos e cheio de saúde. Foi um abraço coletivo e uma decisão coletiva que deu certo, né? Mas é raro você ver essa história. A maioria dos pacientes que tenham ela, seja diagnosticada, que acontece uma gestação, provavelmente o desfecho não venha a ser este. Hoje a Marília integra o Movela, o movimento em defesa dos direitos da pessoa com ela. O movimento defende o diagnóstico genético pré-gestacional pelo SUS. Pelos meios particulares, fica em R$40 mil. E esse diagnóstico é o que mostra aquela propensão genética da criança nascer ou não com a doença? Isso, nos casos principalmente da ELA familiar, por isso essa bandeira. E lembrar que Juiz de Fora é uma região da Zona da Mata em que a ELA familiar, as incidências são muito maiores, é um caso único e as incidências são muito maiores. Fazer esse diagnóstico pré-gestacional não só é importante, como necessário, porque imaginarmos que poderíamos dar fim a uma doença. Pelo menos uma forma de apresentação dela poderia falar assim, ponto final, porque não vai ter mais descendentes carregando esse fator genético. Então, esse ponto final tem que ser ouvido, tem que ser visto e entendido. É importante lembrar que este encontro está sendo transmitido ao vivo pela JF TV Câmara, canal digital 35, e pelo site oficial da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Ao começar as palestras, abrimos também a oportunidade para os presentes na plateia e membros das equipes que aqui estão, que queiram fazer alguma pergunta ou consideração.
As perguntas poderão ser recolhidas pela equipe a qualquer momento e serão lidas ao término das falas. A primeira palestrante da noite é a presidente do Movela, ativista, e foi diagnosticada com ela há 8 anos. Nós passamos a palavra a Ana Amélia Dato. Boa noite a todos. Eu sou Ana Amélia, como já foi apresentada. Tenho o diagnóstico há 8 anos e tenho sintomas há cerca de uns 10 anos. E, mesmo assim, ainda trabalhei durante uns 4 anos, desde que iniciaram os sintomas, porque a minha profissão permitia, que eu era assistente social do INSS, felizmente, porque com isso, uma boa parte aqui é a equipe do INSS que continuou comigo nessa luta, e eu pude, então, me aposentar mais tarde um pouquinho, que muitos pacientes, assim que têm um diagnóstico, precisam se aposentar devido às fraquezas que começam e a atividade que exercem são incompatíveis. Eu não pretendo falar sobre a doença, porque tenho o Dr. Marcelo aqui, muito mais capacitado para falar sobre isso com mais detalhes. Eu pretendo falar sobre o Movela, que desde que eu me aposentei, a minha bandeira é uma atividade para poder trabalhar contra ela, conhecer melhor e divulgar essa doença rara. Eu conheci o Movela em 2012, que é o Movimento em Defesa das Pessoas Portadoras de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Até então, era uma doença pouco conhecida, mas que viralizou nas redes sociais a partir do balde de gelo e que nos deu também a oportunidade de nos mostrarmos bastante. Então, esse grupo já existia, não fui eu que fundei, mas aconteceu de nós nos juntarmos pelos objetivos comuns. E, no momento, assim, pela eleição da diretoria, eu estou no cargo de presidente. Pode passar, por favor? Então, só assim, em linhas gerais, a ELA é uma doença degenerativa, progressiva, fatal, porque, no momento, não tem cura, e o que já se chegou à conclusão que o que pode garantir maior tempo de sobrevida aos pacientes é o tratamento multidisciplinar. E como se lida com a doença, né? Isso é fundamental. Isso vem se percebendo que a gente entra na internet, que a grande maioria tem essa tendência de procurar na internet. Então, ainda está lá, a perspectiva de vida é de 3 a 5 anos. Mas a gente já vê gente com 10 anos, 15 anos, vivendo com ela e vivendo de uma forma razoavelmente bem, dependendo como a pessoa lida com isso, os cuidados que ela tem. E no Brasil, estima-se que cerca de 13 mil pessoas apresentam a doença, e apenas 10% são de origem familiar. Quer dizer, então, é uma minoria mesmo. Então, nós somos os raros dos raros. Se a ELA é uma doença rara, nós aqui que somos da ELA familiar, somos, então, uma família só, porque nós somos os raros dos raros. Que a outra ELA é a ELA esporádica. Pode passar, por favor? O Movela é uma associação virtual, sem fins lucrativos, nós não temos nenhuma fonte de arrecadação, e ela, sendo virtual, tem uma abrangência nacional e tem muitos seguidores também no exterior. Pode passar. E o nosso objetivo é divulgar informações sobre a ELA, através de palestras, o acolhimento nós recebemos através de e-mail,
vários tipos de acesso virtual. As pessoas, logo que têm um diagnóstico ou que estão passando por um momento difícil, sempre buscam compartilhar experiências. E isso a gente percebe que é fundamental. Quem já vivenciou isso está compartilhando essa experiência que dá um certo alívio ao outro. A qualificação dos profissionais e através de mídias virtuais. Então, a gente tem o site do Movela e tem também o Facebook do Movela. Ali a gente publica tudo, novas conquistas dos pacientes, pesquisas que estão sendo realizadas em todo o mundo. Então, tudo que chega para a gente de novo, a gente compartilha para que todos os pacientes tenham acesso. Tratamentos em fase de pesquisa já disponíveis e direitos dos pacientes, principalmente esses. E a luta também, né? A gente está sempre motivando os outros a estar lutando por esses direitos. Pode passar, por favor. A gente atua muito em cima de campanhas, porque como a gente não tem um grupo virtual, nós não temos, então, uma sede fixa, até fica complicado os pacientes assumirem um grupo e tocar em frente. Isso é uma coisa que nós esperamos que, quem sabe aqui em Juiz de Fora a gente ainda consiga fazer isso, porque o Movela tinha uma diretoria que o presidente morava em Volta Redonda, o vice-presidente em Campinas, o secretário em Juiz de Fora. Então, ficava assim, até difícil. A nossa comunicação era através de Skype. Então, no momento, nós estamos com um grupo aqui em Juiz de Fora, eu e meia dúzia de idosos aqui, que estão aqui presentes, que estamos agarrando essa bandeira, assim, ó, nós vamos em frente de qualquer jeito. Ninguém vai nos deter. E, com isso, a gente está na expectativa de conseguir um lugar físico para que a gente possa reunir com certa periodicidade e levar certas campanhas, certas palestras, qualificação de profissionais, que é uma coisa que a gente percebe no dia a dia, que é urgente, que precisa. Então, a gente está lutando para isso. Então, nós nos aglomeramos aqui, nós nos juntamos por essa afinidade de ideal. Então, essas campanhas que eu listei ali, são campanhas que nós fizemos a nível nacional, que foi o direito de tentar, que essa daí bastante no Brasil, até no exterior, chegou essa campanha, inclusive assim, fazendo vídeos e vendendo camisas com escrito direito de tentar. E nós trabalhamos muito também em cima de alteração em legislações que favoreçam os deficientes e pacientes raros. Tem um PL na Câmara que está lá tramitando a respeito da obrigatoriedade de todos os ônibus que saírem de fábrica já tem que sair com aquela rampa para o acesso do deficiente. Então, isso, mas é uma coisa assim que a gente sabe que é lenta, que tem que ter influência lá dentro, tem que ter contatos políticos para que isso aconteça. E é uma coisa que a gente trabalha, é um aspecto que a gente tem trabalhado também. Tem outras pessoas que têm mais perfil, digamos assim, para isso, que tem contatos de vários deputados federais, dos assessores, marcam audiência com eles para tentar viabilizar isso. Atuação junto à Anvisa. Muitas medicações a gente sabe que não são aprovadas ou por interesses
por interesses do mercado farmacêutico. Então, é uma luta, principalmente para os pacientes raros, porque a medicação é cara, muitas vezes importada, e às vezes é negada a medicação pelo fato de que não vai beneficiar uma pessoa só, sendo que aquele dinheiro poderia tratar de 50, 100, 200 outras pessoas com a doença mais simples. Só que uma vida não tem preço. Então, a gente tem que considerar que, se fosse o seu filho, você mediria esse valor? Custa 200 mil uma caixa de comprimidos, que dá para um mês, mas e daí? Então, tem que ser olhado para todos. E hoje, até vindo para cá, nós ouvimos no rádio que houve comemoração não, esse ato solene em Brasília, houve no nível estadual também. Então, parar para dedicar um dia aos raros, eles estão parando. Agora, eu quero saber, efetivamente, o que vai ser feito pelos raros. Porque só homenagear não adianta. A gente quer ação, atitude, alguma providência, principalmente dentro do que a gente já está apontando, que é o que está nos faltando. E outra coisa que nós conseguimos foi a criação do Dia Nacional de Luta contra ela, que é o dia 21 de junho. O dia 21 de junho já é o Dia Mundial de Conscientização da ELA, mas nós achamos importante que tenha sido criado o Dia Nacional para que pudesse ser visto as nossas características do Brasil. Não tem como comparar a ELA do Brasil com a ELA do Canadá, com a ELA da Inglaterra. Então, aqui no Brasil, eu acho que aqui no Brasil, de Minas para São Paulo, para o Nordeste, já deve ter algumas especificidades. Então, assim, vamos ver para a nossa realidade interna. Então, por isso que nós solicitamos a criação desse dia. Foi o senador Romário, na época, que iniciou que criou esse projeto e que foi aprovado. Então, já existe o Dia Nacional da ELA. Pode passar. E agora são os nossos dois xodós agora de projetos, que é o cumprimento da portaria 199 de 2005, quer dizer, 2005, nós estamos em 2019, então tem pouco tempo. Tem pouco tempo essa portaria, né? Que não foi cumprida ainda. É porque não deu tempo, mas está saindo, está saindo. E, felizmente, está saindo. Felizmente, a gente pode dizer que está saindo. Por incrível que pareça, inclusive, nós comentamos com pessoas de outros estados que, em Juiz de Fora, estava tendo avanço. Eles falaram, não vai, porque vai ser Belo Horizonte, porque é capital. Eu falei, Juiz de Fora está andando. E, coincidentemente, aqui em Juiz de Fora nós tivemos 2 movimentos paralelos, mas em sintonia, sem sabermos. Dr. Marcelo e a equipe lá do HU estavam correndo atrás disso, e a gente, enquanto movimento dos pacientes, estávamos correndo também por outros caminhos. Nós fomos na comissão intergestora de saúde, já pedindo a implantação dessa portaria, que caberia ao CIR. E aí eles não sabiam, aí então nós conseguimos fazer essa apresentação sobre essa portaria para todos os secretários aqui da microrregião de Juiz de Fora, micro e macro-região de Juiz de Fora. Então, quando nós nos encontramos o Movela com o doutor Marcelo, aí nós vimos assim,
nós estamos correndo juntos. Então, aí unimos força e as notícias que nós temos é que o negócio tá no forno. Está no forno para qualquer hora. E o PGD, que é o diagnóstico genético pré-implantacional, que esse aí seria a possibilidade de que os nossos descendentes não tenham a ela familiar, que ela seja extinta em nossa família, porque cada descendente tem a possibilidade de herdar 50%, né? Então, se for feito esse diagnóstico genético, vai ser anteriormente estudado esse material para ser reimplantado no útero, e só vai ser reimplantado aqueles que estiverem saudáveis, sob o ponto de vista da ela. Aí não vai se escolher nenhum de olhos azuis, cabelo loirinho, né, de altura de 1,90 m, seria dentro da ética médica e que é previsto no Conselho Federal de Medicina. É simplesmente para as doenças geneticamente transmissíveis, não só para ela, mas para todas as doenças genéticas, e doenças raras e genéticas. Então, isso aí é um sonho, porque a gente sabe que vai contra o interesse de muitas pessoas, empresas, que não querem que isso aconteça, mas se a gente cruzar os braços e deixar a coisa seguir como está, nós vamos simplesmente ser coniventes com isso, né? E o nosso intuito é justamente esse, é continuar lutando até o fim. E é por isso que existe o Grupo Movela, e é por isso que nós unimos, e sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista do paciente, nós vamos defender os nossos direitos. E eu agradeço a todos. Se alguém quiser. Agradecemos à representante do Movela pela excelente e informativa palestra. Convidamos agora o próximo palestrante da noite, Dr. Marcelo Marocco Cruzeiro. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Neurologia pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Neurologia pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, atua como professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Marocco trabalha também como médico neurologista do Corpo Clínico dos Hospitais Albert Einstein, de Juiz de Fora, Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e o Hospital Monte Sinai. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em neurologia, atuando principalmente em educação médica, doenças neuromusculares e dor neuropática. Com a palavra, o doutor Marcelo Marocco. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando um pouco sobre as doenças raras, e eu espero que nós possamos fazer um apanhado das doenças raras e fazermos um mergulho na esclerose lateral amiotrófica e terminando com as perspectivas que nós temos hoje em termos de ciência e em termos práticos quando a gente fala do porvir das atividades de assistência aos pacientes. A projeção. A gente só lamenta
assim, que o vereador Marlon, que abriu essa oportunidade para nós, não tenha podido estar presente, e também que o interesse dos demais também não seja tão forte, que permita estar aqui, né? Porque as doenças raras é assim, são raras as pessoas que vão se dedicar a ela, né? Infelizmente. Mas isso vai mudar, está mudando. Tenta dar um F5 aí. Bem, enquanto eles vão conseguindo colocar ali, é importante a gente começar a ter a noção de que rara é toda doença que acomete menos de 63 pessoas por 100 mil habitantes. Isso vai dar, para vocês terem uma noção, mais ou menos 2,3 pessoas por 4 mil habitantes. Tudo isso é considerado doença rara. As doenças raras, inclusive, elas possuem uma característica que até alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, elas não chegavam a sensibilizar o mercado farmacêutico, da indústria, porque, por serem doenças com menos pessoas acometidas, davam menos retorno econômico. Daí, então, que em uma palestra que a gente escutou no encontro entre pacientes e médicos, cuidadores e o pessoal da própria indústria farmacêutica, a gente escutou o seguinte: em pesquisas que não estejam já em ponto de começar a testar em seres humanos, a gente não tem interesse. Pois bem, mas nessa época eles começaram a apresentar uma série de estudos e evoluções que nós começamos a acreditar e vimos que aquilo tinha futuro e que começou a ser aplicado e utilizado há alguns anos atrás. Pois bem, a gente começa a perceber que as doenças raras carecem, primeiro, de entendimento por parte dos profissionais, médicos e até dos profissionais que vão atuar junto aos pacientes nas terapias de apoio. Nós temos visto também que existe uma dificuldade do poder público em entender o processo de uma doença rara. Terceiro, coloca-se muito a questão do custo do medicamento e não se estuda o custo social que gera. Estava comentando mais cedo aqui e com algumas pessoas, uma pessoa que vai utilizar um medicamento que custa 1,5 milhão por ano, é muito dinheiro, Agora, essa pessoa que tem essa doença e vai usar o remédio de 1,5 milhão, se ela não o utiliza, ela vai receber benefícios sociais, ela não vai contribuir, as pessoas que cuidam vão deixar de trabalhar, o sistema vai ter que ter uma série de profissionais para atuar junto àquela pessoa, às vezes com alimentação, com antibióticos, custos de internação. Então, tudo isso está envolvido e que não é calculado. Passa o próximo para mim com som, fazendo um favor. Volta. Volta. Aí, deixa ele rodar. Acho que vai rodar. Esse é um vídeo promocional mundial. Clica nele, fazendo um favor. It's that time. That rare time. Time to join our team.
Time to show us your rare face. Your Let's Defeat This face. Rare is more than 300 million people, 6,000 different diseases. Looks like rare's not so rare. Rare comes in all ages, all colours, all shapes, all sizes. It's time to rare up. Get your rare on, show your rare, and never back down kind of rare. Come out on top rare. It's rare up time, never give up time. Shine your light time. With your help, we can raise awareness and increase support for those who face the challenges of living with a rare disease every day. Follow the stories of Carlo, Philippe and Lorena to hear what they have to say about living with a rare disease. Show you're rare. Show you care. Bom, próximo, por favor. Então, o que a gente percebe que é uma questão mundial e hoje realmente é o Dia Mundial das Doenças Raras. Então, isso aí que a gente já falou, há 6.000 a 8.000 tipos de doenças raras no mundo inteiro, sendo que 80%, em cada 10, 8 pessoas que têm doenças raras têm doença geneticamente determinada. Isso é importante. 20% tem causa ambiental, ou infecciosa, ou imunológica, tendo possibilidade de haverem outras origens da doença. 30% dos pacientes que morrem antes dos 5 anos de idade. Então, é muito importante que, quando a gente fala de doença rara, a gente converse com o pediatra, a gente converse com o neuropediatra, a gente converse com aquelas pessoas que estão junto das crianças, porque eles precisam conhecer essas doenças raras. E não tem jeito, você só procura quem você conhece. Se eu falar para vocês procurarem uma pessoa que vocês não conhecem, eles não vão achar. Então, nós temos que apresentar isso para as pessoas. E é interessante que, apesar de todo o nosso déficit na real assistência às pessoas, isso está no site do Ministério da Saúde, são previstos centros de especializados em reabilitação e atenção domiciliar. E isso existe uma portaria em 25 de abril de 2016. Então, vocês observem que a coisa está escrita, ela precisa começar a funcionar. E eu acho que, a partir da nossa conscientização e da nossa mobilização, a gente tem condições de cobrar e botar essas coisas para funcionarem. Inclusive, se eu tive uma reunião no início dessa semana, o nosso Centro de Doenças Raras saindo, o nosso próximo objetivo é um centro especializado em reabilitação. Tá? Alguns exemplos de doenças raras. Acromegalia, se vocês olharem essa senhora, como ela era jovem e como ela ficou deformada com uma doença chamada gigantismo ou acromegalia, que aumenta as partes. É uma doença rara, é uma doença endocrinológica. Tem uma doença inflamatória chamada dermatomiosite e outra chamada polimiosite, da esfera reumatológica, que envolve o sistema imune, que é considerada rara e que precisa de tratamento, precisa fazer o diagnóstico adequado. Doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, também de origem imunológica. Doença de Gaucher, esse menino ele não tem verme, o baço e o fígado dele cresceram em função do depósito de gordura. E esse menino tem tratamento. Existe tratamento, como tem para a doença de Crohn, como tem para acromegalia, como tem para polimiosite, dermatopolimiosite. A esclerose múltipla, tão falada, também é considerada uma doença rara, também precisa ser adequadamente abordada e tratada. A miastenia graves, que causa fraqueza. As pessoas têm, ao longo do dia, desenvolvem uma fraqueza, às vezes não engole direito, a visão fica dupla, o olho cai e ela não consegue fazer as atividades, ela repousa, ela volta a melhorar. Também tem tratamento de fundo imunológico. Esse senhor que está naqueles dois ali, esse rapaz aqui, tem uma doença chamada doença de Pompe,
que é um erro inato do metabolismo, que falta uma enzima. A enzima permite que se produza algumas substâncias no corpo. Na falta dela, essas substâncias se acumulam e produzem doenças. Doença de Pompe é uma delas, que tem tratamento com boa recuperação. Esse rapaz, que eu fiz questão de apresentar e pedir autorização para ele, está usando um medicamento que a gente chama de oligonucleotídeo antissense. O que é isso? Isso é um medicamento que está agindo na atividade genética dele e cujas pesquisas estão avançando para o lado da ELA, porque é uma doença do neurônio motor como a esclerose lateral amiotrófica. Esse rapaz, antes da primeira aplicação, ele leva 18 segundos para se levantar. E quando, na terceira aplicação, que a gente fez aquele vídeo, ele levou 8 segundos para se levantar. Depois da segunda aplicação, é a fase de indução ainda. Ele ainda não tomou toda a carga que precisa tomar. E ontem, foi aniversário dele, ele me ligou para falar que ele estava chutando, coisa que ele não fazia, que ele estava andando sem tropeçar, coisa que ele não fazia, que ele conseguiu pedalar durante 4 minutos a bicicleta no peso máximo, coisa que ele não conseguia fazer há 4 semanas atrás. Ah, Marcelo, mas ele está gastando 2.250.000 no primeiro ano. Sim. Aí que vem uma coisa interessante. Ele ganhou um processo de 2,5 milhões. O Estado desonerou a medicação e caiu para 2.250.000. Ou seja, existem coisas que podem ser feitas para minimizar o impacto do custo, inclusive pelo poder público. Uma outra doença rara, que a gente ouve falar, mas que muita gente não sabe o que é rara, é a síndrome de Guillain-Barré, que começou a tomar muito vulto em função da zika, da dengue, da chikungunya. Aumentou muito o número de casos. Isso aí é um caso um apanhado publicado lá em Recife, mostrando o impacto que teve na saúde pública o aumento do número de casos de zika e o aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré, que leva a pessoa a ter uma piora clínica durante umas 4 semanas, ele estabiliza e tende a melhorar. Só que, nessa piora clínica que ele tem, ele vai tendo uma fraqueza que vai subindo, 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 pega os braços, pode chegar na musculatura respiratória e causar morte por insuficiência respiratória. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar. Quando se indica, por exemplo, o bom controle ambiental do mosquito, que pode transmitir esse tipo de doença, é porque, apesar de rara, mata. Só que esse mata rápido. Aqui mais um caso, mais uma publicação feita na Bahia, mostrando também a importância, em 2018, aumento de 320% no número de casos de Guillain-Barré. Uma epidemia, na verdade, né? Bom, aqui só para mostrar para vocês, quem não conhece aqui, esse moço aqui da esquerda é o Guilherme Caran, tá? Ele tem uma doença chamada Machado Joseph, também de origem genética, principalmente de familiares portugueses, que causa uma incoordenação muito grande, pitose palpebral e piora a clínica progressiva até causar o óbito. À direita, um rapaz, quando jovem, que desenvolveu a esclerose lateral amiotrófica, na sua forma esporádica. Então, esse é só um apanhado de algumas doenças raras, são mais de 6.000. Só para mostrar para vocês que isso pode ser do genético ao imunológico, ao endocrinológico, e que a gente precisa estar atento e fazer os diagnósticos para melhorar a qualidade de vida e tratar, e às vezes chegar ao ponto da cura, que é o nosso principal objetivo em breve, se Deus quiser. Em Juiz de Fora, nós temos uma concentração de esclerose lateral amiotrófica, na sua forma familiar, principalmente. O que acontece? Estamos próximos de Guarani. Então, do ponto de vista mundial, 12 pessoas em cada 100.000 habitantes são acometidas pela esclerose lateral amiotrófica. Em Juiz de Fora, teoricamente, considerando o último censo,
deveríamos ter aí em torno de 72 pessoas. Temos bem mais do que isso. Tá? Mais comum no sexo masculino em caucasianos, pessoas de pele branca. E 90% dos casos esporádicos, 10% familiares, como a Ana Amélia tinha falado. Só que, no último levantamento que nós fizemos no Hospital Universitário, nós temos 46% na sua forma familiar. Então, nós fugimos à estatística mundial. Tá? E, sendo que os últimos dados do Brasil diziam que nós teríamos 1,5 casos por 100 mil. Nós temos muito mais do que isso em Juiz de Fora. Tá? Então, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença do neurônio motor, que é uma ligação que existe entre o sistema nervoso e o músculo. Quando essa comunicação, por algum motivo, deixa de funcionar, o músculo atrofia e a pessoa perde movimento. Então, é o que acontece numa pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Ela é lentamente progressiva, os déficits vão se somando e ela tende a ter diferença de um lado para o outro. E a pessoa pode ter desde um reflexo aumentado, ficar rígida, ou como ela pode ficar com o músculo atrofiado e tendo sensações pulando. Todo mundo tem essas sensações, às vezes no olho, às vezes quando carrega o peso. Não quer dizer que é esclerose lateral amiotrófica, chama fasciculação. Tá? Só que tem se observado, e nós temos uma pesquisa em andamento, a associação de alterações que a gente chama de cognitivas, algumas chegam a ser comportamentais, num transtorno que a gente chama de demência frontotemporal. E parece que isso é mais prevalente do que se imaginava. Além disso, se isso ficar demonstrado, nós podemos começar a falar de uma doença localizada não mais no neurônio motor exclusivo, mas talvez em lobo frontal. E isso pode mudar alguma maneira de se pensar a doença, de se pensar na sua causa e no seu tratamento. E a gente precisa de exame, porque a esclerose lateral amiotrófica ainda é um exame, ainda é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Em média, no mundo, nos melhores serviços, se leva de 1 ano a 1 ano e meio para se fazer o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Não é porque a gente tem medo de falar para a pessoa que ela tem esclerose lateral amiotrófica, porque é um diagnóstico sério, não tem um biomarcador ainda, então você não pode dizer para uma pessoa, e pelo menos eu sou dessa corrente no Brasil que pensa dessa forma, eu não posso dizer para a pessoa assim, eu acho que você tem esclerose lateral amiotrófica. Eu acho. Significa, para quem não tem a informação às vezes, que eu tenho. Ele não está querendo dizer diretamente. A pessoa vai para a internet e ali começa o calvário. Ela não sabe se ela tem. Você acha que ela tem. Então, é um diagnóstico para ser dado com certeza. A chance é uma probabilidade, mas para uma doença desse tipo, você tem que excluir todas as outras causas. Seja fazendo uma eletromiografia para comprovar o tipo de comprometimento. Aqui são os lugares que geralmente a gente procura, o que a gente chama de fasciculação, que ficam tremendo. É uma doença que ainda não se tem a causa específica. Por não ter uma causa específica, existem muitas teorias. Então, você tem desde alterações inflamatórias envolvendo algumas células que a gente chama de estrócito, da micróglia, alterações na produção proteica, acúmulo do que a gente chama de radicais livres, que causariam a morte precoce dessa célula. Levaria a célula a morrer precocemente, porque todas as nossas células são programadas para morrer. Elas vão acabando com o tempo. Só que, na esclerose lateral amiotrófica, essas células motoras, elas são programadas para morrerem mais cedo. O que faz com que elas morram mais cedo? É um vírus,
é uma intoxicação por metal pesado, é uma falta da enzima chamada superóxido dismutase 1, que foi a primeira descrita na esclerose lateral amiotrófica familiar, é um problema do transporte axonal, é um problema genético, uma falta de uma proteína. O que está acontecendo? Então, os estudos estão avançando nesse sentido, de tentar descobrir onde é que está o gatilho. E, particularmente, independente de onde esse mecanismo vai se encontrar, eu tenho para mim que tem uma grande parcela do sistema imunológico. Tá? E eu achei interessante a Marília ter exposto a história dela, porque toda vez que você tem uma questão pessoal em que você não está bem, as pessoas gripam mais fácil, as pessoas alteram a função do intestino. Existe uma ligação entre o psicológico, o neurológico e o imunológico. Então, quem consegue ter uma condição psicológica melhor, há uma tendência a ficar mais estável. Stephen Hawking, foi comentado, ele é um cara que ele nunca parou. Ele continuou escrevendo livros. Ele continuou debatendo, ele continuou sendo incisivo, assertivo nas colocações dele. Ele não parou. Ele não se entregou. A doença evoluiu, mas a cabeça dele também evoluiu. E não deixou que ela fosse tão devastadora como em alguns casos que a gente vê. Aqui, só para dizer para vocês, os estudos genéticos na esclerose lateral familiar, mostrando todas as proteínas, desde 1988 até 2016, 14, quando as proteínas foram estudadas, descobertas e caracterizadas em determinados grupos de esclerose lateral amiotrófica familiar. Tem mais de 22 descritos, segundo o levantamento que eu fiz. E aí, o que acontece? Um medicamento que vai servir, talvez, para a família da Ana Amélia, não vai servir para a família do Manel, porque, às vezes, a proteína vai ser diferente e o alvo de tratamento vai ser diferente. Esse estudo pormenorizado, ele está favorecendo medicamentos cada vez mais específicos e com alvos específicos também. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma das doenças dentro do que a gente chama de doenças do neurônio motor, ela não é exclusivamente. Então, quando a gente fala doença do neurônio motor, todo mundo pensa em esclerose lateral amiotrófica. Não, ela não é a única. Aquele rapaz que eu mostrei é a miotrofia espinhal, que a gente chama de neurônio motor inferior. É que sai da medula, dentro da coluna, e vai para os braços e para as pernas. E tem a esclerose lateral primária, que pega só o neurônio que sai do cérebro. E tem a esclerose lateral amiotrófica, que pega o que sai do cérebro e o que sai da medula. Pega o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Mas, deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês que algumas outras doenças podem simular a doença do neurônio motor, como, por exemplo, toxicidade por metal pesado, uma deficiência de uma enzima chamada exosaminidase A, deficiência de vitamina B12, deficiência de cobre, hipertiroidismo, deficiência de vitamina E, HTLV, HIV. Já tivemos casos de câncer, né? Um senhor uma vez a gente internou lá no Hospital Escola, com uma dificuldade de deglutição muito importante, e um diagnóstico claro, tinha afastado já praticamente tudo de esclerose lateral amiotrófica. Ele recebeu esse diagnóstico. E a gente é chato, fala assim, vamos ver se é ou se não é. Aí fizemos todos os estudos, tudo normal, endoscopia, tinha um tumor gástrico. Operou o tumor, acabou a doença. Hoje ele está tranquilo na fazenda dele, já teve alta, está para lá, já tem uns 5 anos já que a gente não vê. E como ele, outro. Então, precisa ser investigado, bem investigado, antes de dar o diagnóstico. Não tem exames que confirmem, por isso a importância. E aí, eu coloquei aqui para vocês, a tabela, ela está um pouco achatada, de mais de 22 casos
mais de 22 tipos de ELA familiar. E o que vai nos interessar é a ELA tipo 8, tá? Cujo proteína, a famosa VAPB, foi descrita em 2004, e que causa uma doença chamada de autossômica, um tipo de herança que a gente chama de autossômica dominante. O que é isso? Autossômica dominante é quando eu tenho, meus filhos têm 75% de chance de ter a doença, porque não vai depender de com quem eu tive o filho. E existem casos, vocês podem ir ali na coluna, na terceira coluna da direita para a esquerda, que são chamados de autossômicos recessivos. O que acontece? Preciso eu ter o gene e a pessoa com quem eu tive o filho também ter o gene. Isso chama autossômica recessiva, precisa ter uma combinação. Por isso que o casamento de algumas populações no mundo, como, por exemplo, populações judias, algumas populações italianas que foram para o sul do Brasil, etc. e tal, eles têm casamento com pessoas muito próximas, entre primos. Isso aumenta a chance de doenças genéticas autossômicas recessivas. Então, aquilo que seria assim, por acaso, você casou com alguém e o filho nasceu com uma doença daquele tipo, passa a não ser tão difícil mais, tá? Então, você tem maior chance de encontrar alguém. Aqui, só para mostrar para vocês, ali em vermelho, tá? Tem um 6213 na figura de cima e um 1579. O estado de Minas e o estado de São Paulo. Mostrando, isso aí é de uma tese de doutorado da doutora Beccari, lá de São Paulo, orientada pela doutora Maiana Zartes, mostrando os lugares de maior concentração da ELA tipo 8 no Brasil. Tá? Então, vocês observem que Minas Gerais está bem vermelhinho. Tratamento. O que a gente tem hoje aprovado, Riluzol, considerado como redutor de progressão de doença. Tá? Ele atuaria num daqueles mecanismos, diminuindo a excitação do neurônio, que causaria a morte dele mais precoce, essa excitação. Hoje, em uso e em pesquisa nos Estados Unidos, Serina, em altas doses, 15 miligramas, 2 vezes ao dia. Metilcobalamina, não tem pesquisa, não haverá. Mas por quê? Porque não tem interesse, porque é barato. Qual indústria que vai patentear metilcobalamina que você manda fazer numa farmácia de manipulação? 50 miligramas intramuscular, 2 vezes por semana. O Túdica, que é o ácido urso desoxicólico, esse está sendo pesquisado nos Estados Unidos. Ele é utilizado para as outras doenças, mas tem sido pesquisado para a utilização. Tá? E outras substâncias estão vindo, como Ibudilast. O Edaravone, a gente tem uma notícia ruim, lamentavelmente. Do último encontro que houve nos Estados Unidos, no final do ano, as perspectivas do tratamento com Edaravone não têm sido animadoras. Os pesquisadores não têm falado bem dele e muita gente já o está abandonando. Mas a guerra não está perdida. Por quê? Tem os estudos genéticos, que eu vou mostrar daqui a pouco. É super importante a equipe multiprofissional, suporte nutricional, suporte respiratório, fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social. Né? E eu acho que talvez ali na equipe multiprofissional, talvez colocar até o advogado. Né? Porque muitas vezes ele tem uma peça bem importante naquilo que a gente está pleiteando. Então, só para vocês entenderem, não vamos ficar dialogando demais sobre isso, mas só para vocês entenderem. Lá em cima a gente tem uma pessoa saudável, ali embaixo a gente tem uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Qual que é o sonho que a gente tem? Reprogramar todos esses genes, para que a pessoa não desenvolva a esclerose lateral amiotrófica. Então, o sonho, o principal objetivo, reprogramar essa célula. Não deixar que essa célula desenvolva e morra precocemente.
tá? Mas enquanto isso não é possível, o que a gente pode fazer? Atuar sobre as proteínas anormais, para que elas não causem a morte precoce, atuar nas atividades mitocondriais, que eventualmente são, em alguns casos, também fatores de piora, atuar com drogas, como aquela que a gente está aplicando nesse rapaz, que chama no Zinersen, que a gente chama de oligonucleotídeo. Só para vocês entenderem o que é um oligonucleotídeo antissense, porque, assim, às vezes existe uma alteração genética, e essa alteração genética seria como se você precisasse de uma série de contas, como se fosse um rosário, uma sequência de um rosário, e você precisasse daquela sequência para formar alguma coisa. E falta uma conta. E você não consegue formar aquela proteína que você precisa, na leitura do código genético. O que os pesquisadores desenvolveram? Vamos mascarar aquela falha. Você tem uma parede, está faltando um tijolo, vamos botar um gessinho ali que ninguém vai perceber. Depois você passa uma tinta, vai ficar bonitinho e vai funcionar como parede. E assim eles fizeram na genética. Então, eles conseguem colocar uma molécula que permite que você passe por ali e não perceba a falta. E aí as pessoas estão melhorando e gerando um resultado como daquele rapaz na segunda aplicação. São 6 aplicações que ele vai fazer em um ano. Na segunda, ele já teve aquele resultado, né? Então, é fantástico, né? Então, os alvos terapêuticos vão desde controlar a inflamação, agregação proteica, controlar aqueles poros que estão lá demonstrados no 3, aqueles risquinhos seriam poros de passagem dentro do núcleo, a desregulação do RNA, essa atuação sobre o RNA, ela está bem avançada já, está bem avançada, é uma coisa bastante interessante. O que é o RNA? É um tipo de estrutura que a gente tem dentro da célula que vai ajudar a formar o que a gente chama de proteína. Todo mundo fala assim, proteína, carboidrato, né, lipídio, né, gordura, e não sabe o que é. Então, a proteína ela é fundamental na estrutura de uma célula, como o neurônio, por exemplo. Então, eles estão tentando modular essa melhor atuação desse RNA. Bom, dito isso, nas doenças raras em geral, demos um mergulho, vamos para a superfície de novo. Houve um avanço no diagnóstico das doenças raras em função de todas essas metodologias de pesquisa que vocês estão vendo ali em cima, desde 1940 até 2012, de rastreios genéticos. Então, um painel genético, que antes custava R$40 mil, hoje, dependendo da doença, você faz com R$3.000. E já existem testes genéticos que você faz com R$700. Tamanha a evolução dos métodos diagnósticos em doenças genéticas. E para cada tipo de alteração genética, é um tipo de teste genético. E isso faz o custo cair. Tá? E como está sendo mais pedido, cai mais o custo ainda. Então, esse avanço está trazendo bastante esperança para a gente. E eu ouso dizer para vocês que dentro de 2, no máximo 3 anos, nós vamos ter bons usos. As notícias nós já tivemos, só que a gente não pode falar. Mas, que vem coisa boa aí, vem. Então, pode esperar, porque vem coisa boa. Eu não costumo me encher de esperança quando eu vejo que não existe. Então, pode acreditar que vem coisa boa aí. Então, a gente tem, nas doenças raras, como repor enzima, que está faltando, usar anticorpos, que a gente chama de anticorpos monoclonais, que vão atuar sobre determinado tipo de elemento que não está funcionando bem na célula, ou na situação imunológica. O exon skipping, que é um salto na leitura genética, o oligonucleotídeo antissense, que eu falei para vocês agora. Então, a terapia de reposição enzimática já é uma realidade numa série de doenças. O que acontece? Eu tenho aqui à esquerda de vocês, que a gente chama de substrato.
uma substância qualquer. E ali em cima é encaixada no substrato, esse azul que veio por baixo, que é a enzima, que vai atuar nessa substância e gerar produto. A falta acumula esse substrato e gera doença. Então, aquilo que era fácil de fazer com a enzima, como esse homem aqui embaixo carregando a pedra, se torna extremamente difícil. Então, as pedras começam a acumular aqui no caminho da reação no organismo e vão gerar as doenças. Então, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, quanto mais a gente repuser essa enzima precocemente, menor chance da gente ter doença. E aqui só para mostrar para vocês que muitas dessas enzimas são repostas por infusão. Então, precisa do centro de infusão, que é outra coisa que a gente também já está batalhando. Porque nós temos no Hospital Escola o Hospital Dia. E nós tivemos a informação nisso essa semana que os centros de doenças raras, eles vão ser os aplicadores dessas medicações. E na medida que eles forem, eles se tornarão centros de infusão. Então, a gente está tentando assim puxar uma corda que a gente vai puxar algumas coisas junto. Centro de infusão, né, o ambulatório de doenças raras, o centro de infusão e o centro especializado em reabilitação. Eu acho que aí a gente começa a trazer uma contribuição. Esse aqui é o Dr. Gerson, lá do HCPA em Porto Alegre, que é um geneticista bastante envolvido nessa questão. Os anticorpos monoclonais, que são, como eu disse, substâncias normalmente de defesa, mas que eles regulam uma série de funções no organismo. Então, você pode repor e modular essas funções do organismo. Ops. Clica no vídeo, fazendo um favor. Achei que ele ia entrar automático. Isso aqui, só para vocês entenderem, é como é feito que é aquele exon skipping. Então, você tem aqui o gene, o DNA, tem uma parte que chama intro, outra exon. E, às vezes, isso falta. Só que o intron sai para poder, aquele RNA que eu falei antes, fazer a leitura para formar a proteína. Tá? Então, está lá bonitinho, tudo funcionando direitinho, o RNA vai passar, vai ler esse código genético e vai formar a proteína. Só que aí, houve uma falta ali do 45. Então, você passa a não conseguir produzir essa proteína. E aí, nesse caso aí, eles estão falando da distrofia muscular de Duchenne, que eu não mostrei aqui, que é outra doença que a gente já tem em tratamento. Então, você tira e faz um salto. Você tira e encaixa, forma uma proteína menor, mas ela funciona. Então, a pessoa anda mais tempo, a pessoa tem mais funcionalidade. É parte da engenharia genética que já está sendo feita. Tá? O oligonucleotídeo antissense é isso aqui. Você tem lá a cadeia que vai ser lida para formar a proteína lá no final. Tem uma alteração genética ali que não permite que isso continue. Então, a proteína fica incompleta, ela não funciona. Daí, você põe um oligonucleotídeo, mascara, aí ele consegue passar e formar a proteína. Olha que bacana, parece desenho, né? Mas não, isso é verdade. Isso é engenharia genética funcionando. Isso não é uma perspectiva, isso já é uma realidade. Não se esqueçam, é fundamental a equipe multiprofissional. Ninguém trabalha sozinho, tá? Não dá para trabalhar sozinho. A gente precisa nos apoiar. Nós precisamos estar ombro a ombro. Eu costumo brincar com o pessoal e falar assim, a melhor coisa é quando as pessoas têm comportamento de gladiador. Não para brigar, né? Corporalmente, vamos dizer assim. Mas por quê? Se vocês se reportarem aos filmes que mostram a ação dos gladiadores, quando eles entram em grupo, que eles não vão lutar entre si, um fica de costas para o outro. Não porque não gosta do outro, porque protege a retaguarda do outro. Então, a gente tem que colocar o paciente no meio e virar as costas um para o outro para proteger a retaguarda e atuar junto. É assim que se faz um bom atendimento médico ou de saúde. Então, a gente tem mais de 13 milhões de pessoas no mundo com doença rara. O Brasil tem uma política unificada, está escrita, mas
a burocracia ainda é muito grande. A gente ainda tem muita dificuldade para conseguir as coisas, né? Muita dificuldade. Mas a gente é chato, a gente consegue. E aí vem, muitas vezes, uma pessoa e diz para você assim: olha, concordo com você, é muito importante, se fosse meu filho eu ia brigar, mas eu sou gestor. É muito caro. Não vou te dar 1,5 milhão por ano para você tratar essa criança, porque eu vou poder fazer mais para mais pessoas com isso. Mas aí entra a necessidade do estudo, continuo dizendo, socioeconômico, o impacto social que isso tem. E mais, quanto mais pessoas utilizarem a medicação, a tendência é o preço cair, porque isso chama valor agregado. A pessoa vai na farmácia, compra um remédio para pressão alta. Mais de 10% da população é hipertensa. Aí você paga R$200. Vamos fazer as contas. Só que isso sai do bolso de cada um, que vai lá na farmácia. O outro sai do imposto. E aí? Né? Será que a gente está calculando adequadamente? Será que realmente o dinheiro está voando desse jeito? Vai embora lá, tchau, dinheiro. A gente está jogando dinheiro fora quando a gente está tratando uma pessoa? Sei não. Eu acho que talvez se nós tivéssemos mais parcerias, e nessa parceria eu defendo o público-privado. Por quê? Eu sou poder público, eu quero pagar menos pela medicação. Então, torne-se parceiro. Ah, mas o custo é alto. Rapaz, mas esse custo vai reduzir muito, porque você é sócio. Você não vai pagar como o outro que não é sócio. Então, o seu custo tende a diminuir se você investe. Então, dentro de uma condição populacional melhor desenvolvida, se o poder público se envolve com o privado, passa a ser sócio, não estou falando de vender a alma ao diabo. Estou falando de redução de custo, de favorecer cada vez mais pessoas pela diminuição do custo. Talvez eu seja um sonhador, mas eu acho que eu vou morrer falando isso. Então, só para relembrar, esse rapaz, olha o sorriso dele. Depois da segunda aplicação, ele levava 19 segundos para se levantar. Nesse vídeo da esquerda, ele está levando 8 segundos. O rapaz que tem essa doença desde os 14 anos de idade. E eu sempre falei com ele, Fabrício, não desiste, não desiste. Ele deprimiu, ele quer ser padre, ele tentou ser padre, ele chegou a ir para um seminário, teve que desistir porque não conseguia mover, ele caía, e as pessoas tinham dificuldade de levantá-lo. A mãe desesperada chegava no consultório, chorava, reclamava, falava. Ele começou a tomar altas doses de Rivotril, fumar. Aí, depois, na segunda aplicação, isso aí foi antes de fazer a terceira aplicação que a gente fez há uma semana atrás, ele virou para mim e falou assim: vou voltar a estudar para ser padre, vou fazer um curso de teologia e eu quero que você seja meu padrinho. Eu falei, cada um escolhe o padrinho que quer, mas eu não recomendo não, mas eu aceito. Mas você vê que ele voltou à vida. E me mandou um vídeo, que estava mostrando até para o doutor Bernardo, falando assim, estou chutando, cara. Eu não chutava, eu não tinha força de quadríceps, eu estou chutando. Né? O fisioterapeuta mandou um áudio há 3 dias atrás, falando da força dele a 30, 90 graus, coisa que ele não tinha. Ele está caminhando. Então, será que o que ele vai fazer agora, quer dizer, vai largar um benefício, ele vai realizar o sonho dele de ser padre, ele vai dar menos preocupação para o pai, para a mãe, ele vai ajudar mais uma série de pessoas dentro do propósito vocacional dele. E aí, qual é a medida social disso? Assistam esse vídeo, depois eu comento. Aumenta o som, fazendo um favor.
Essa é a história do menino argentino, é baseado na história de um menino argentino, um fato real. A primeira dificuldade, né? Sensação de exclusão.
Eu escolhi esse vídeo porque eu acho que ele representa bastante, não só esse menino argentino que tem paralisia cerebral, mas mostra talvez como que se desfigura a pessoa que perde a sensação de pertencimento, seja por incompreensão, seja porque não lhe foi dada atenção, não houve acolhimento, não olharam para ela, não lhe deram a oportunidade de atravessar uma rua, de ter um amigo, de ter um carinho. Eu acho que ele representa bem as pessoas com doenças raras e que precisam ter a oportunidade, tá? Então eu queria que vocês levassem para casa uma mensagem, primeiro dita por Sócrates: o segredo de uma mudança está em focar toda a sua energia não na luta contra o velho, mas na construção de algo novo. E o segundo dizer, que foi dito por um acaso pelo pessoal da Apple, tá? Pessoas que são suficientemente loucas para pensar que são capazes de mudar o mundo são aquelas que o fazem. Pensem nisso. E para terminar, eu queria agradecer enormemente a Movela, na figura da Dona Amélia, pela oportunidade, a Marília, que foi a interlocutora, ao Bernardo, que tem, né, o doutor Bernardo, que tem apoiado também bem de perto essas causas, ao Hospital Universitário, que acolhe a atividade neuromuscular e que abriu a oportunidade de nós termos o ambulatório de doenças raras, que só falta o Estado de Minas Gerais enviar uma planilha para o Ministério, que já está aprovado. Tinha algumas pendências em termos de planilha, valores, etc. e tal. Então, isso já está aprovado. Só falta enviar para Brasília e ser publicado no Diário Oficial da União, para a gente começar a organizar. E dentro do Hospital Universitário, uma pessoa que eu faço questão de citar é o Marcos Nunes, que é a pessoa que está fazendo o meio-campo com essa questão gestora e que é um cara assim que eu encho a paciência dele, né? Eu acho que às vezes, algumas vezes já teve vontade de fugir da minha frente quando ele viu: ô Marcos, eu catava ele no meio do corredor para a gente conversar. Mas a coisa está fluindo e nós recebemos essa semana também um convite para participar de um workshop com parlamentares e com pessoas envolvidas na questão das doenças raras, para a gente poder aumentar a agilidade dos processos e criação de todos os espaços para pessoas com doenças raras no Brasil. E, lamentavelmente, Juiz de Fora vai ser primeiro. Tá? Obrigado pela oportunidade, uma boa noite para vocês, pela paciência de me escutar. Alguma pergunta? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Aproveitar o momento, se dirigir ao doutor Marcelo? Pois não? Teria que ser uma pergunta, né? Mas eu acho que eu falo em nome das meninas aqui que a gente não vai fazer pergunta nenhuma, não, Marcelo. Eu e as meninas, a gente vai agradecer. E falar o seguinte: quando a gente via, né, você atuando, as meninas atuando, sim, e todos com essa força, nós percebíamos que estávamos frente a algo muito maior, sem nem saber o que era, né? E algumas vezes eu fui chata, né, Marcelo também. E a Ana Amélia, eu acho que a fala contra o Marcos, ela também vai falar a mesma coisa que você falou. Acho que ele também quer fugir de você, né, Ana? Algumas vezes. Isso, é um de um lado do outro ali o tempo todo, e a gente sabe que se ele está ali para ouvir os dois é porque a causa é maior, né? Ele não vai fugir, não. Pode ter certeza, né? E, assim, as perguntas são muitas, porque as respostas também ainda não são todas, né? A gratidão expressa por toda a família que está aqui,
por termos tantos avanços como a Movela fez, tantos avanços que a Abrela fez, e aí a gente lembra do nosso querido Acari, né, que a gente não pode perder ele de vista, ele é o nosso norteador, o primeiro que desbravou tudo para a gente, né, que está lá na Abrela, quando ele falou o ano passado que o Rio Lisboa era a cereja do bolo, depois vinha o recheio, a cobertura, e assim são os pacientes, e assim o que vai mais. Mas, principalmente, o meio do bolo é o paciente, está sendo todo trabalhado com aquela cereja do bolo, que foi só ali que possibilitou se visse a ela como um caminho que deveria ser não só trilhado, mas encontrado, né? Então, assim, são tantas frases lindas que a gente vê, e pessoas lindas, então, só agradecimento, e agradecer a essa família Dato toda, que aqui nos torna uma família única, agradecer aqui ao Marlon, né, isso como paciente falando, não mais como a pessoa institucional, e a prefeitura, ao Bernardo Jardel, que está aqui do lado, que é o meu amado fisioterapeuta que me dá apoio o tempo todo, né, e um exemplo de fisioterapeuta a ser seguido também, para quem está aqui, né, e conhece a história dele, né, Yara? Sabe o que a gente está falando, né? E é isso, agradecer. Doutor Marcelo, para as suas considerações. Eu acho que só para finalizar, assim, uma coisa que eu não falei, que eu ia falar agora, que é agradecer a Movela novamente, mas por causa de uma coisa que talvez não se tenha dito ou falado, eu acho importante falar, que quando nós nos encontramos, pela primeira e depois pela segunda vez, para discutir a questão da esclerose lateral amiotrófica. A Movela, na figura do Marília, do pessoal componente do Movela, entendeu que o ambulatório de doenças raras, que engloba a esclerose lateral amiotrófica, era grande. E eles abriram mão de ter o foco para que se buscasse algo como o ambulatório de doenças raras que iria acolhê-los junto. Quer dizer, eu acho que a nobreza desse ato, ela precisa ser ressaltada, não para o envaidecimento. De forma nenhuma, eu não acredito que isso exista, mas para mostrar o quanto que, apesar da busca, houve um ato nobre de apoiar uma causa ainda maior, né? Não olharam só para o próprio problema, mas pela população que está acometida por doença rara. E isso eu tenho a agradecer, né? Porque quando vocês me perguntaram assim, o que vai precisar? Eu falei assim, eu preciso de apoio político, preciso de gente para cutucar os homens, porque eu não tenho muito esse perfil político, né? Eu, se eu tiver que falar que eu acho que eles deveriam estar aqui para se envolver, ou para pelo menos mostrar que preocupam com a população, não só que tem uma condição melhor, mas aqueles que precisam talvez serem olhados e talvez se sensibilizassem ao conhecer mais a causa, eu digo, e acho que deveria. Então, acho que o ato de vocês foi muito nobre e eu quero agradecer enormemente, porque depois dessas nossas conversas, que fazem o quê? 2, 3 meses que começou, como que a coisa andou. Muito obrigado. Palmas para vocês, tá? Encerrando o encontro, agradecemos a todos os envolvidos na organização e realização deste evento. A Câmara Municipal é a casa do povo e sempre está aberta e pronta a apoiar iniciativas como esta desta noite. É buscando a justiça social e a igualdade nas diferenças que construímos uma sociedade melhor, sem deixar ninguém para trás.
É como diz o lema desse grupo, abre aspas, somos raros, não somos poucos, fecha aspas. Toda vida humana importa e deve ser preservada. Uma boa noite a todos, boa noite a todas.